Bruno Fialho, agradeço a sua participação. Bruno Fialho é presidente do PDR. Eu sei que tem já uma extensa também vida profissional e vida desportiva, e tem uma história já grande, mas que também tem grandes planos e uma grande participação cívica que se concretiza neste momento como presidente do PDR. E a primeira pergunta tem a ver exatamente com isto, quer dizer, sabemos que nos últimos 45 anos, 50 anos, tem havido este bipartidarismo PS-PSD. Acha que existe um limite natural para o número de partidos ou de pequenos partidos, e porque até agora digamos que não houve grande moça neste chamado círculo do poder, não é? E será que há que se esgota este discurso e este número de partidos? Antes de mais, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falarmos. Em primeiro lugar, eu acho que o problema não são os partidos ou a quantidade de partidos que existem, tanto neste momento como já há outros que já deixaram de existir. O problema é as pessoas que vivem à custa dos partidos e que têm prejudicado a democracia, quer a democracia de evoluir para uma cidadania mais prática e constante, quer uma democracia que permita que todos nós tenhamos voz e poder para alterar tudo o que está mal. São estes lobbies que nos fazem ficar reféns dos suspeitos do costume. Relativamente aos modelos de comunicação, relativamente ao bipartidarismo, eu julgo que a equipa que ganha não se mexe, e é isso que os dois partidos mais importantes da nossa democracia julgam que se deve fazer. Como é evidente, eles estão a ganhar, Portugal está a perder, mas eles continuam a ganhar e, portanto, vai daí, não vamos alterar este status quo. Eu acho que tudo passa por aqui, que é continuar a haver pequenos partidos para poder haver uma voz diferenciadora daquilo que é a política bipartidária do PS-PSD. Caso contrário, nós vamos ficar aí sim totalmente dependentes destes dois partidos. Algo que era péssimo, porque como podemos observar noutros países europeus, anglo-saxónicos são totalmente diferentes, mas os países europeus, dito germânicos e os latinos, estão habituados a que hajam bastantes partidos para que a democracia consiga fluir. Também não podemos esquecer que os partidos sempre viveram muito à custa do líder partidário. Ao contrário do que as pessoas podem pensar ou até sentir, a ideologia pouco tem contado no momento de votar, porque existem poucos partidos que têm ideologias muito vincadas. São eles o PCP, o PPM e depois outros ainda mais radicais de esquerda. Exceto estes, em que a ideologia é como se fosse uma clubite, portanto, por exemplo, eu sou do Sporting, jamais irei mudar de clube. Estes partidos, principalmente estes dois que eu acabei de enunciar, é difícil uma pessoa alterar o seu voto se é um voto de consciência, de ideologia. Todos os outros partidos dependem ou dos líderes ou do programa que a cada momento apresentam à população. Sendo que todos nós sabemos, e
e sem aqui estar com grandes plurismos, os programas são todos iguais. Porque se um partido quer vencer as eleições, infelizmente vai dizer que quer fazer tudo bem. Não vai dizer que só vai conseguir fazer metade das coisas, ou que não vai conseguir fazer determinada situação. Portanto, eu acho que este modelo não se esgota. Necessitamos de mais partidos, de mais pessoas na política, até para quebrar esta estrutura bipartidária. E neste caso, em relação ao PDR, quais são as propostas diferenciadoras? E já agora também lhe pergunto como é que pensa comunicar e que as pessoas saibam delas. Bem, como é evidente, nós temos apostado nas redes sociais, como todos os partidos agora apostam, devido à pandemia que estamos a viver, ao confinamento. Os partidos com mais capacidade monetária contratam agências de comunicação, o que permite entrar dentro dos órgãos de comunicação social de uma outra forma que facilita a divulgação das ideias partidárias, dos programas. O que diferencia principalmente o PDR é que é o único partido verdadeiramente centrista. Consta dos nossos estatutos, efetivamente é aquilo que defendemos e principalmente defendemos é o bem comum. Nós centramos as nossas políticas, por exemplo, económicas e sociais, na recuperação e na elevação da classe média, algo que eu penso que tem sido um desleixo por parte de todos os partidos não concentrarem as suas forças na elevação da classe média. A nossa classe média portuguesa já quase deixou de existir, já quase não temos. Uma pessoa ganhar 1000 euros hoje em dia já é quase um sinal de que é rico, pelo menos para o Estado. Tal é o tamanho de impostos que nos reduzem. E é a classe média que tem suportado o peso do Estado em todas as suas vertentes. O PDR também é dos poucos partidos que não está ligado a nenhum lobby ou grupo financeiro. Pelo que, a nível da justiça social e criminal, somos menos permeáveis. Também defendemos penas mais severas para os criminosos, mas sem populismos eleitorais que outros partidos fazem. Acho que esta é a nossa principal diferenciação. Tudo o resto nós queremos o bem comum, portanto, estamos sempre disponíveis a optar pela melhor política para o país, seja ela de esquerda ou de direita. Eu, pessoalmente, sou contra a dicotomia esquerda-direita. Acho que já não faz sentido no mundo em que vivemos. Eu não acredito que haja um verdadeiro esquerdista que seja mesmo de esquerda. É impossível, não há cabimento no mundo em que nós necessitamos do capital, dos empresários, portanto, das pessoas que querem crescer e fazer crescer a economia. E também não há verdadeiras pessoas de direita, porque isto é uma falsa ideologia. O nome direita tem sido mal utilizado ao longo dos últimos 45 anos na democracia portuguesa, como sendo uma coisa má. Portanto, as pessoas levantam a mão e batem no peito para se dizer de esquerda, quase que têm vergonha para dizer que são de direita. Porquê? A direita tem sido conotada à extrema-direita, o que é um erro colossal. Sendo que eu nem considero que existam partidos de extrema-direita em Portugal. Tem uma vocação provavelmente mais nacionalista ou de direita, e depois há todos os outros que também são centro-direita. Mas efetivamente temos que mudar esse paradigma também para que as pessoas não se concentrem apenas num aspecto negativo que é associado à direita, mas em muitos aspectos positivos que a direita também tem, tal como
A esquerda tem políticas que são necessárias para haver, digamos, um bem-estar social mais amplo e o barco da democracia continuar a flutuar sem haver buracos no casco e que ele afunde. Estou a ver que o Bruno tem várias preocupações, não só em termos partidários, mas em termos cívicos, não é? O que é que o levou a entrar na política e, neste caso, a ser presidente de um partido? Olha, o que me levou a entrar na política foi o convite do Dr. Marinho Pinto. Eu não estava à espera de entrar na política, nunca foi a minha ambição, tanto que em 44 anos eu nunca fui militante de partido algum, sempre ajudei vários partidos, exatamente porque acredito que não existe apenas um com toda a razão, e portanto sempre que partidos solicitavam o meu apoio para questões cívicas, eu apoiava, fossem eles de esquerda ou de direita. O convite do Dr. Marinho Pinto criou aqui uma oportunidade para, e sendo um partido do centro, que é onde eu me revejo, poder fazer, ou tentar fazer a diferença na política em Portugal. Está a ser difícil, vai ser ainda muito mais difícil, tanto que eu tenho uma postura diferente, não ataco diretamente ninguém, não ofendo também ninguém, posso às vezes ser mais crítico, mas isso aí não, as críticas são sempre boas. Eu aceito todas as críticas, mesmo nas páginas oficiais do partido e na minha página oficial, não retiro nenhum comentário depreciativo, só se for realmente ofensivo da dignidade, da minha dignidade ou do partido, é que ele é retirado, mas isso é por uma questão de respeito e de sensatez também, de quem escreve algumas coisas menos bonitas para poderem ser vistas por toda a gente. Agora, eu acredito que apenas com o diálogo é que nós conseguimos ultrapassar todos os nossos obstáculos. E foi esta motivação que me fez dar o passo seguinte. Eu já sempre estive envolvido em questões cívicas, de associativismo, sempre ajudei quem me pediu ajuda e o Dr. Marinho Pinto acabou por convencer a aceitar este desafio de tentar voltar a fazer do PDR um partido com peso na nossa sociedade. Vamos ver se serei bem sucedido ou não. Tenho uma vantagem, não sou político profissional, portanto, eu se não for bem sucedido, continuarei igual ao que sou hoje em dia e mesmo que seja bem sucedido, também irei continuar igual. Mas não irei perder o sono, ficarei triste porque não irei conseguir fazer a diferença para muitas pessoas que necessitam de alguém que tente mudar o paradigma nacional, que é esta vergonha que hoje em dia vemos na política, em que vencem os piores e os melhores são afastados, ou porque não têm familiares, ou porque não têm os conhecimentos necessários. Diz que vai ser cada vez mais difícil. Isso tem a ver com a pandemia ou tem a ver com outra circunstância qualquer? Porquê é que vai ser mais difícil? Não, tem a ver com outras circunstâncias, que é tentarem calar os pequenos partidos. Aliás, começou-se a ver em agosto passado com a tentativa de exterminar os movimentos cívicos nas candidaturas às eleições autárquicas. E eu posso dizer que basta verificar a minha linha de conferências na comunicação social, por exemplo. Eu até ser presidente do PDR era convidado regularmente para aparecer nas televisões, para falar de determinados assuntos. A partir do momento que passei a ser presidente do partido político,
que não está no poder, esses convites fecharam-se por completo. Aí eu também tenho uma postura que é de não me vou ajoelhar para aparecer onde não me convidam. E, portanto, vou fazer um caminho mais penoso, um caminho mais difícil, mas eu julgo que no fim tudo será recompensado, porque as pessoas vão verificar que é possível fazer política de uma maneira diferente, mas com mais substância e com uma base maior. E aí entra a seguinte questão, quer dizer, sem dúvida que falou da tal questão de haver cada vez menos espaço para os pequenos partidos e cada vez mais controlo de poucos. No fundo estamos a falar de uma oligarquia, não é? Cada vez menos de uma república. Quais são os limites e como combater isto? Como é que combater esta oligarquia que vivemos? Bem, efetivamente já vivemos numa oligarquia. Basta ver o número de familiares que trabalham nos partidos e no governo. Eu penso que em monarquia não deve existir tantos laços de sangue no poder. Parece ridículo isto, mas é capaz de ser verdade. Hoje em dia nós já ultrapassámos o limite e a República já transitou para a oligarquia. Tudo o que tem acontecido nos últimos 45 anos demonstram isso mesmo. Nós vemos que é o avô, o pai e depois o filho. E o que antigamente era o excelentíssimo senhor doutor, hoje em dia tem que ser o pai de Cicrano ou filho de Beltrano, etc. A forma de ultrapassarmos isto é realmente voltarmos a dar mais poder ao povo. Mas só conseguimos dar poder ao povo se dermos melhores condições de vida, melhores salários. Porque é impossível uma pessoa estar a trabalhar, a levantar-se às 5 da manhã, com as dificuldades que existem no nosso país, quer entre transportes públicos, quer a nível do trânsito matinal, levar os miúdos à escola, estar 9 horas no trabalho, regressar a casa e ter tempo para se chatear, desculpa-me a expressão, para se chatear com as politiquices que aparecem na televisão. É evidente que as pessoas só pensam em suportar o próximo dia, o dia da manhã. E tentam sobreviver, que é hoje em dia o que 90% dos portugueses fazem, é sobreviver para conseguirem alcançar o dia seguinte. E, portanto, só dessa forma é que iremos conseguir realmente ultrapassar. Que vai ser muito difícil, porque quem está no poder não está a deixar que a nossa sociedade evolua, e volto agora a frisar outra vez a importância da classe média. Quem está no poder não quer uma classe média forte. Quer continuar a destruir os alicerces da economia. Nós vemos agora, com a pandemia, todos nós ficámos na mão do Estado. Poucos são aqueles que conseguiram superar as dificuldades dos confinamentos, dos vários confinamentos que existiram. Apenas aqueles que tinham empresas que, por sorte, estavam dedicadas a transacionar situações que eram necessárias durante esta época. De resto, todos nós ficámos na mão do Estado. E daí este amordaçar que existe desde fevereiro de 2020, porque efetivamente poucos têm coragem ou sequer capacidade de lutar contra isto, contra este status quo, que é diminuir o português. Nós temos lá fora, na Europa, já estamos na cauda da Europa, isto é vergonhoso. Isto é vergonhoso. Todos os países na antiga União Soviética, os países de leste que entraram após Portugal ter assinado o acordo para a União Europeia,
já nos ultrapassaram. E, portanto, ou o país realmente tem uma viragem de 180 graus, ou irá ser como disse Maria Antoniette, que é como um brioche, e pronto. E vamos vivendo, como antigamente dizíamos, como aos brasileiros, que era vivemos para o carnaval, porque depois já não há comida para mais nada. Em relação, eu estou agora a lembrar-me dos cartazes do PDR que dizem justiça, igualdade. Liberdade, solidariedade e justiça. Isso. Digamos, para a democracia de ser inteiramente justa, o que é preciso? Quer dizer, o PDR defende de alguma forma ou os círculos uninominais, ou a democracia representativa, ou tem alguma posição nesse sentido? A nossa posição é essa mesma, porque é a única que permite o eleitor conhecer em quem vota e pedir responsabilidades ao mesmo. Hoje em dia, nós temos os deputados na Assembleia da República e eu penso que o último deputado conhecido de uma região, provavelmente, foi o do queijo limiano, que ficará para sempre na história, que defendeu a sua terra para aceitar que um orçamento de Estado passasse na altura. Eu vou confessar, já não me recordo há quantos anos é que foi, mas provavelmente há 2 décadas ou mais. Há mais de 2 décadas, com certeza absoluta. Desde essa altura, que os deputados ficaram ainda mais presos às ordens dos partidos. Isto é ridículo, porque o deputado deveria ser aquela pessoa mais independente no país, que não se pode submeter às ordens partidárias. Uma coisa é respeitar a ideologia partidária, o programa eleitoral. É evidentemente que isso aí temos que concordar, porque uma pessoa se aceita ir para determinado partido e concorrer por determinado partido, é porque aceitou também aquele programa eleitoral. Só se disse antecipadamente que, meus amigos, eu aceito concorrer por vocês, mas há aqui estes limites que eu tenho. Se não o disse, não faz sentido ficar quer preso ao partido quando essas questões não foram levantadas no programa eleitoral, ou ficar desobrigado de fazer opções pela sua própria cabeça. É aqui que a democracia também se vê que está podre. Nós, efetivamente, não precisamos dos 230 deputados. Precisamos de um deputado por cada partido, porque os outros falam, ou melhor, esse deputado fala por todos os outros da sua bancada. Aliás, eu julgo que ninguém falou sobre isto durante o confinamento, mas não sei se repararam, os deputados não estavam presentes no Parlamento durante o confinamento. Eram uns representantes de cada bancada parlamentar que votavam por todos os outros. Portanto, nós vivemos sem os 230 deputados durante um ano. Eu acho que podemos viver uns séculos dessa forma, não seria nada de deitar fora. Até porque, e aqui roçando um pouco o populismo, efetivamente é uma vergonha o que se passa na Assembleia da República. Começando por quem se dirige ao Parlamento já nem sequer se pode manifestar nas galerias. E isto é uma vergonha. Eu, como cidadão, tenho todo o direito de dizer que eles estão a trabalhar mal, que devem trabalhar melhor, e depois há aquelas coisas também muito inusitadas que senhoras que foram apanhadas a pintar as unhas ou cavalheiros a ver sites menos próprios durante o hemiciclo, durante as sessões legislativas no Parlamento, e agora já ninguém também pode tirar fotografias lá de cima das galerias, porque depois é um caso bicudo e temos aqui mais umas novelas, quer
de unhas pintadas, quer de sites menos próprios para crianças verem no Jornal das 8. Portanto, nós estamos com uma democracia podre. E o problema, voltando mais uma vez ao que eu disse, reside na classe média. Nós temos que melhorar as condições de vida da classe média. Ou seja, eliminar a classe baixa. Não pode haver um pobre em Portugal. E isso é possível. Porque o pleno emprego é possível. E se nós tivermos vencimentos que consigam garantir uma vida tranquila a quem trabalha, depois é uma pescadinha de rabo na boca, como, por exemplo, uma economia que eu gosto particularmente, dos Estados Unidos e do Canadá, em que nós não vemos... Quem quer trabalhar, consegue trabalhar e consegue ter um salário que lhe permite uma vida confortável. É muito difícil nos Estados Unidos, quem quer trabalhar e se esforçar, e principalmente no Canadá, que tem mais apoios até, não ter um nível de vida satisfatório. Aliás, nós vemos os nossos imigrantes, quando partiram para esses dois países, principalmente, são poucos os imigrantes portugueses que não têm uma vida boa no Canadá ou nos Estados Unidos da América. Porquê? Porque o que, economicamente, certos partidos, nomeadamente o PS e o PSD, infelizmente, quiseram impor durante os últimos anos em Portugal, era um misto de economia de mercado americana com a nossa própria economia, nomeadamente ao nível das leis laborais. E isso não dá resultado. Porquê? Porque a tentativa de fazer, como é nos países anglo-saxónicos, em que eu basta não estar da cor dos olhos de uma pessoa e despeço-a, nesses países isso resulta. Porquê? Porque os bons trabalhadores têm emprego no dia a seguir. O bom profissional tem colocação imediata. Em Portugal, não. Porquê? Porque os empresários portugueses são, na sua maioria, fracos, querem ganhar tudo rapidamente, ao contrário dos empresários lá fora, que têm planeamentos mais longos e duradouros, e não têm que ganhar tudo na primeira semana, e principalmente porque os nossos salários são muito baixos comparativamente a todos os outros países. Basta ver o salário mínimo em Espanha e o salário mínimo em Portugal e é ofensivo como é que é possível um governo aceitar esta situação. E mais ofensivo é vir um empresário grande, não o pequeno empresário que tem uma loja familiar ou uma empresa familiar, mas aqueles empresários que têm sonais e etc., dizer que quase não conseguem pagar o salário mínimo. Isto é ultrajante para qualquer pessoa que ouça uma barbaridade destas. Eu acho que é por aí que devemos dar melhores condições de vida às pessoas, que a democracia aí irá imperar, irá dar uma grande volta. Agora não interessa é aos suspeitos do costume. Evidentemente. Bom, eu vou-lhe fazer uma pergunta final, que é a seguinte. Recuando um bocadinho à sua infância, qual é que gostava mais da figura do presidente ou do rei e porquê? E que figura é que o marcou mais durante a sua infância? Sem querer, desculpe, sem querer... estou a pedir para ativar o som. Isso, muito obrigado, peço desculpa. Agora é que eu vou surpreender. Ideologias à parte, a figura com que eu mais me identificava em pequeno era com o rei. Eu acho que todas as crianças se identificam mais com o rei. Eu não estou a ver uma criança identificar-se com o Presidente da República. Portanto, quem disser o contrário
possivelmente está a mentir. Não acredito que uma pessoa nasce republicano, nem nasce monárquico. A pessoa nasce e depois vê o que é à sua volta. Nós, quando somos crianças, lemos os livros de história, os contos de Encantar, etc. Como é evidente, ninguém diz que a Branca de Neve vai casar com o presidente ou com o prefeito da aldeia, é com o príncipe ou com o rei. Portanto, é lógico que a figura que em criança eu gostava mais é o rei. Mas digo-lhe uma coisa, hoje em dia, ideologias à parte, ainda é o rei a figura a figura que mais gosto. E porquê? O rei é sempre uma pessoa, e aqui ideologias à parte, é uma pessoa que é ensinada desde pequeno a estar num papel de defesa da sua nação. E tenta agradar a todos os cidadãos. E como não vive numa monarquia, é mais fácil até uma pessoa gostar mais de determinadas figuras, principalmente as europeias, porque vemos que esses países são mais publicitados até nas revistas, quer cor-de-rosa, quer de outras, e acaba por criar uma empatia maior com todo o mundo, digamos assim. Agora, é evidente que é complicado aceitar que uma pessoa apenas por uma questão de sangue, de laços de sangue, vá comandar os destinos de um país. É estranho. Principalmente nos dias que correm, onde já não estamos no século X, onde Deus representava uma situação de rei e Deus, e que se fôssemos contra o rei íamos contra o Deus, e portanto as pessoas tinham medo, etc. Hoje em dia já ultrapassámos todos esses dogmas, e ver uma pessoa que apenas pelos laços de sangue está à frente do país, se bem que já quase nenhuma monarquia rege parlamentarmente o país, portanto, é difícil de aceitar isso. Mas também lhe digo, contra a República, hoje em dia também o presidente, principalmente em Portugal, é como se fosse um rei, porque não tivemos ainda nenhum presidente que tenha perdido a segunda eleição. Normalmente tem sempre uma votação muito superior na segunda, no segundo mandato. E porquê? Porque eu acho que as pessoas estão habituadas a ter aquela sensação ou vénia de que quem está no poder é que tem razão. E, portanto, é triste dizer isto, mas eu acho que nós vivemos numa monarquia encapotada. E agora também vou surpreender mais uma vez. Continuo a defender, como sempre defendi, que a Constituição deveria prever referendos de 10, de 15 em 15 anos, de 20 em 20 anos, para sabermos se as pessoas querem manter a República ou passar para a monarquia. Porquê? Porque eu acredito mesmo em democracia. A título de exemplo, e desculpe estar aqui agora a desviar-me do assunto, eu sou a favor da eutanásia. Mas sou absolutamente contra a votação que aconteceu na Assembleia da República. Quem tem que decidir é o povo. Deveria ter sido feito um referendo, até para avaliarem o que é que as pessoas pensavam. E independentemente, eu acredito que a minha posição teria perdido, eu acho que os portugueses iriam votar contra, mesmo assim, eu acho que deveria ter existido um referendo. Tal como nesta questão da monarquia, independentemente da minha posição, nós temos que ouvir as pessoas
e não podemos ser os políticos, e principalmente os políticos profissionais, a pensar que sabem tudo e que sabem principalmente o que é o melhor para os outros. Porque eles vivem no Olímpio. Eles vivem no Olímpio, não têm problemas. Como é que é possível deixarmos que pessoas que vivem numa realidade paralela à nossa, noutro planeta, dirijam os nossos destinos? Como é evidente, só pode dar situações como a morte do ucraniano no CEF, os casos agora que eu acho que o Calimero até já é racista, mas como tem uma casca de ovo branco, se calhar não é. Portanto, todas estas situações, quando há pessoas a morrer à fome em Portugal, denotam que quem está na política profissionalmente já está há muito tempo. Eu, quando ajudava outros partidos, e passei bastantes vezes, muito tempo, e muitas vezes na Assembleia da República, a tentar ajudar em determinadas situações, e via miúdos, na altura eram miúdos, e que hoje em dia já são deputados. Portanto, eles não fizeram nada na vida. Eram os assessores da juventude, que depois passaram a assessores do secretário de Estado, e agora são eles próprios deputados. Eu posso apontar dezenas desses antigos miúdos que agora estão no Parlamento português. E isso revolta-me. Revolta-me, porque uma pessoa que não sabe o que é trabalhar das 9 às 5, como qualquer cidadão, não pode estar na política. Tal como, outra das coisas que eu defendo, e que o partido também defende, que é o serviço militar obrigatório ou serviço cívico obrigatório. É algo também aí que nos diferencia dos restantes, que se uma pessoa não cumpre um destes dois requisitos, também não poderia nem trabalhar para o Estado, nem sequer participar politicamente no governo, ou ser deputado, ou ter órgão, ou ser candidato a uma autarquia, ou seja o que for, que tenha a ver com política. Se eu não sirvo para servir o meu país, também não posso servir dele, entre aspas. E, portanto, acho que temos que começar a mudar as mentalidades e, principalmente, apostar na classe média e acabar com esta vergonha, esta pouca vergonha que existe em Portugal hoje em dia. Muito bem. Agradeço-lhe muito a sua presença, Bruno Fialho. Muito obrigado pela sua excelente contribuição. A Monarquia 21 fica muito contente pela sua participação. Já agora digo a todos que nos estão a ver para irem à página do Bruno Fialho e do PDR para verem mais a fundo as suas propostas e encontramos por aí. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Diogo. Um abraço. Yeah.